Todos, muito obrigada pela presença de vocês nesse quarto encontro do projeto de extensão universitária Desenho e Processo de Criação. Eu vou fazer uma breve introdução, explicar a origem e a proposta do projeto e, na sequência, vou apresentar o nosso convidado de hoje. Eu organizei o projeto como professora da disciplina de Desenho 2, ministrada ao primeiro ano do bacharelado e da licenciatura em Artes Visuais da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, a EMBAP, hoje parte da Unespar, da Universidade Estadual do Paraná. 3 estudantes estão participando da organização comigo, o Lucas Yankee, a Luísa Andreon e a Maria Eduarda Stein, a quem eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer pela assistência. O flyer do projeto que está em circulação foi feito pelo artista e designer Diogo Duda, com apoio da residência artística Oi Monstro, que tem sede em Curitiba. Então, eu gostaria também de agradecer ao Duda por ter feito o flyer para a gente. Aliás, o Duda participou do projeto, do processo de criação, enfim, do projeto de extensão que envolveu a produção e a realização da peça Babel, sobre a qual o nosso convidado de hoje vai falar um pouquinho para vocês. Então, isso é uma coincidência, na verdade. Eu achei bem interessante. E os encontros do projeto, eles vão ser gravados para fins de arquivo, e após a conclusão, isso lá pelo fim do ano, início do ano que vem, eles vão estar disponíveis para consulta no site da Biblioteca da Belas. Então, o objetivo do projeto Desenho e Processo de Criação é trazer artistas, ilustradores, cenógrafos e arquitetos para falar do desenho nos seus respectivos processos de criação. Então, ele foi pensado como uma forma de contato entre profissionais experientes que atuam no campo do desenho e estudantes em fase de profissionalização. E ele também foi pensado como uma forma de incluir a comunidade nos espaços de reflexão e discussão universitários, tendo como eixo temático os processos de criação em desenho em toda a sua diversidade. Então, o desenho é, para esse projeto, uma linguagem que produz ilusão e espaço, ornamento e estrutura, marcas que adicionam e marcas que subtraem, que faz uso do preto e branco e de outras cores, das mãos e da máquina, um produto e um processo que nós escolhemos esconder ou mostrar e que nós encontramos nos museus e nas galerias, mas também nas mídias impressas e eletrônicas, nos edifícios, nos muros, nos objetos cotidianos, nas lojas e nos espetáculos. Então, o desenho é entendido nesse processo de uma forma ampla, como um modo de ver com a mente e de pensar com os olhos. Hoje a gente vai conversar com o pesquisador, ator, diretor, cenógrafo e professor Ismael Scheffler. O Ismael é doutor e mestre em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e graduado em direção teatral pela Faculdade de Artes do Paraná, a FAP. Ele também frequentou o Laboratório de Estudos do Movimento da Escola Internacional de Teatro Jacques Lecoq, em Paris, e atualmente é professor do curso de design da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e diretor do TUT, o Teatro da UTFPR, aqui em Curitiba, que é um projeto de extensão. Eu peço que vocês escrevam as perguntas ao Ismael no chat e enviem apenas no final da fala dele, no momento do debate, efetivamente. Então, Ismael, eu sei que a plataforma Google Meet torna difícil saudá-lo antes da nossa apresentação, antes da sua apresentação, mas ainda assim receba as nossas saudações cordiais, as nossas boas-vindas. É com grande prazer que a gente vai ouvir hoje você aqui no projeto. Então, sinta-se aplaudido e a palavra é sua. Oi, boa tarde a todos e a todas. Me debati com os botões aqui. Quero agradecer o convite da Luciana, agradecer os alunos, agradecer vocês todos que estão participando. É uma alegria muito grande poder participar desse projeto. Eu tenho a minha formação, como a Luciana falou, é toda na área de teatro, exceto esse período que eu tive de 1 ano trabalhando no Laboratório do Estudo do Movimento, na Escola Jacques Lecoq,
né, que é uma escola tradicionalmente conhecida pela formação de atores no teatro físico, trabalhando muito com máscaras, e eu trabalhei, na verdade, a minha formação lá foi no Laboratório de Movimento, que é como um ateliê de cenografia, mas não é um curso técnico, é um laboratório experimental de cenografia, onde a gente trabalhava com o corpo, com as artes visuais, com o design, com a arquitetura, dentro de um processo de experimentação que o estudo de caso de hoje, que é o espetáculo Babel, tem muita influência dessa minha experiência também. Bom, eu queria organizar a minha apresentação hoje em 3 momentos. No primeiro, eu queria fazer algumas considerações bem gerais sobre teatro, né? Estou partindo da ideia de que as pessoas que estão aqui na sala, não, né, os estudantes são de artes visuais, não tem uma aproximação, uma reflexão um pouco mais, não é nada de grandioso assim que eu vou falar, mas trazer algumas reflexões introdutórias sobre o teatro, defendendo a ideia também do teatro como arte visual. Depois eu queria fazer um recorrido histórico rapidamente para trazer um pouco como o desenho foi trabalhado por diferentes artistas, então pontuar alguns aspectos e, por fim, trazer uma reflexão sobre o processo de criação do espetáculo Babel. Estou estimando, então, que mais ou menos uns 50 minutos para essa minha fala. Vamos ver se eu consigo falar. Tem muito assunto que é muito interessante, né, a respeito das relações de desenho com o teatro, das artes visuais com o teatro. A gente ainda hoje tem muito compartimentalizado, muito separado a caixinha de todas as artes, né, o que é um problema muito grande, depois de tudo que nós já vivemos artisticamente nos últimos séculos, no século XX, né? A gente ainda está no século XXI com algumas categorias do século XIX, então eu acho muito bacana esse projeto da Luciana, que trabalha com alguns valores que eu prezo muito, que é essa relação de aproximar os estudantes de profissionais e profissionais de outras áreas, para além da universidade, a ideia de propor essas discussões interdisciplinares e também de estar aberto à comunidade, da gente poder estabelecer, disponibilizar a universidade pública de uma maneira mais cotidiana para a comunidade, para a sociedade como um todo. Bom, então assim, né, a gente muitas vezes fala de artes cênicas, só um instantinho, gente. Oi, desculpem. A gente muitas vezes fala de artes cênicas, mas as pessoas nem sempre param para pensar um pouco o que são as artes cênicas. As artes visuais parece que já é um pouco mais conhecido, né? Mas as artes cênicas são as artes que acontecem na cena, né? Num palco, né? Tem por característica ser uma arte feita diante do espectador, com o espectador. Então é uma arte presencial, né? E por isso mesmo ela se torna uma arte visual, porque ela acontece diante dos olhos do espectador. Então tem essa relação, né, ao vivo, né, de maneira direta, do artista com o espectador, né? Então tem essa característica do teatro também, que é ser uma arte relacional, porque o público ele influencia também o espetáculo, assim como os artistas influenciam o público, né? E essa é uma questão também que muitos dos artistas, pintores, poetas das vanguardas do início do século XX, das vanguardas históricas, se interessaram numa aproximação da questão cênica pelos seus manifestos, pelas suas apresentações, pelas experimentações e por esse contato direto com o espectador, né? Então, as artes cênicas, né, elas estão trabalhando com a ideia de criar cena, de encenação, e se torna, por isso mesmo, uma arte efêmera, porque, embora a gente possa trabalhar durante muitos meses na preparação de um espetáculo, né, o espetáculo dura o tempo de sua apresentação, e logo que acaba, ele se desfaz. E aí você tem o dia seguinte, a apresentação seguinte, quando você reconstrói, refaz, acontece novamente aquela apresentação artística. Então, dentro do campo das artes cênicas, são várias artes que a gente pode situar. O teatro de formas animadas, que envolve o teatro de bonecos,
o circo, a mímica e o teatro físico, muitas vezes que trabalha totalmente sem texto, a dança, a ópera, a performance arte, a gente pode colocar dentro disso, né? Na França também se tem usado a ideia de artes vivas, né? Dentro dessas expressões artísticas. Quando a gente pensa no teatro, a gente vê que o teatro, de fato, é uma arte híbrida, porque ela mistura, cria uma coisa, né, que vai misturar elementos de literatura, elementos de arquitetura, de artes visuais, de design de música, de coreografia, né? Então, o teatro trabalha com múltiplas linguagens, né? E isso faz com que, muitas vezes, as pessoas possam dar mais ênfase para um desses aspectos ou para outro. Durante muitos séculos, a literatura teve uma importância muito grande no teatro, né? Ao longo do final do século XIX e ao longo do século XX, a gente vai vendo que a questão visual passa a ter cada vez mais importância como um elemento de linguagem dentro do teatro. Bom, o teatro, então, dentro dessa questão, ele é formado por múltiplos elementos, né? Se a gente for pensar em algumas características, por exemplo, a palavra, a palavra, ela pode ser falada, mas eu também posso ter a palavra escrita como parte da cenografia, por exemplo, ou cantada, como no musical, como na ópera, né? Eu posso ter a palavra dita diretamente para o espectador, o corpo do ator falando, mas também pode ser uma voz microfonada, sintetizada. Isso muda as experiências, né? Então, a gente vai ver que a voz, por exemplo, a gente pode ver vários aspectos relacionando a propriedades da música, sonoplastia, né? No corpo do ator e da atriz, a gente vai ver que a gente tem atitudes, deslocamentos, múltiplos elementos que compõem a expressão, né? Refletir sobre o corpo como um aspecto relacional, como um elemento político, né? O corpo real do ator, o corpo ficcional da personagem, enfim, uma série de reflexões que a gente pode trazer. Na caracterização visual da personagem, a gente pode estar pensando sobre figurino, sobre maquiagem, sobre penteado, sobre prótese e adereços, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do figurino hoje, né? Na questão dos elementos do espaço do teatro, a gente pode pensar no cenário, na iluminação, também em adereços, né? Na disposição do espaço, na arquitetura, como que a gente organiza o espectador, quem apresenta, o público, os atores, tudo isso faz parte de um pensamento cenográfico também, né? Um jogo de mostrar e esconder que o teatro vai ter, né? Eu ponho esse objeto, eu tiro esse objeto. E eu queria falar hoje sobre a questão do cenário também, pontuar um pouquinho da iluminação dentro disso, né? Então, o teatro se caracteriza como que a encenação é uma criação única, uma produção coletiva e que, no fim, produz imagens que se constituem na mente do espectador, né? Porque mesmo as sonoridades do espetáculo colaboram dentro desse processo imagético, né? Então, o teatro se caracteriza, né, nessa questão da presença por ações realizadas, né, sendo, então, uma vivência, uma experiência, uma relação, um acontecimento social, um acontecimento político, né? E aí a gente pode ter, muitas vezes, a proposta de um espetáculo onde o espectador tem um papel mais de observador, né, mais parado, contemplativo, e outras propostas que vão propor o espectador muito mais ativo, participante com o seu corpo, né, em diferentes intensidades dentro de um espetáculo. Bom, quando a gente está tratando sobre desenho e teatro, então, no tema que nos interessa hoje, que é o processo de criação, a gente vai ver o desenho como um gerador de ideias, né, o desenho como forma de desenvolver uma proposta estética, e o desenho também como um elemento para projetar a execução dessas ideias, dessa proposta estética, né? A gente pode também discutir o desenho, por exemplo, na relação com o teatro, o desenho como parte do espetáculo. Quando eu uso o desenho não só como uma parte de projeção, de preparação, de estudo como projeto, né, mas como um elemento da cena, como cenografia, né? E outra forma que é muito interessante, que me interessa também, é o desenho como registro de teatro. No final, lá eu posso compartilhar, gostaria de compartilhar com vocês, 2 projetos que a gente fez relacionando desenho e teatro, que tem a ver com esse processo que não é nem a preparação, nem dentro do espetáculo, mas é
o ato de olhar e registrar aquele espetáculo sendo apresentado para o público, né? Então, eu queria passar nisso um pouquinho sobre cenografia, figurino e bonecos, trazendo um pouco algumas referências e depois falar, então, sobre Babel. Bom, eu separei aqui algumas pinturas. A gente vai ter, dentro do teatro, desde a Grécia Antiga, quando o teatro surge já, o teatro sendo representado, né, por diferentes artistas, pintores, gravuristas, etc., gravadores, né? E aí a gente vai ter diferentes formas de registrar o espetáculo. Esse é um tema muito interessante quando a gente está pensando. Muito da história do teatro é construída a partir desses registros. Nós entendemos como é que o espetáculo acontecia nesse período, como que o público se relaciona, onde que é, né? Então a gente vai ter diferentes estilos, registros que valorizam muitas vezes o figurino, outras vezes que vão valorizar mais aspectos da cenografia ou aspectos de uma realidade social, socioeconômica, de como esses artistas viviam, né? Elementos do cenário, de funcionamento, né? Desses artistas, enfim, esses registros são muito interessantes para a gente ir compondo, entendendo o teatro, né? Diferentes artistas se interessaram, né? A gente tem Jacques Callot, por exemplo, que vai ter muitos desenhos que valorizam muito o corpo expressivo da comédia dell'arte, que é esse teatro de rua que a gente estava vendo, né, praticado no século XVI, XVII e XVIII, né? Então ele vai ter vários registros que vão mostrar o uso de máscaras, o figurino, a expressividade do corpo, como que esse espetáculo funcionava, etc. Bom, aqui eu mostrei fotos, então, de um teatro feito em ambiente aberto. A gente pode ver que há um despojamento da comédia dell'arte em relação à cenografia, né? A gente não tem elementos complexos, muitas vezes é um painel de fundo, né? Mas é um tablado elevado no meio da praça, com uma casinha por onde os atores se escondem, entram, né? E fazem elementos, né? Esse tipo de estrutura de uma casinha, um tablado, a gente vai encontrar já desde o teatro grego, né, onde a gente vai ter essa configuração. Essa barraca era chamada de skene, que é a palavra que vai gerar a palavra cena, que é o que vai gerar artes cênicas, né, e todas as palavras derivadas da ideia de cena. Então, aqui a gente tem já a ideia da cenografia como a escrita, né, grafia do skene, onde você envolvia painéis pintados, presos no skene, como parte da ambientação do espetáculo apresentado, né? Além de outros elementos, não vamos entrar em detalhes, né? Esse aqui é um modelo do teatro, um teatro de estilo romano. A gente vê que é uma derivação daquele modelo, e aqui a gente tem o scenefront, que é essa fachada que era ornamentada, né? Tem várias a unificação do edifício, que antes não existia, entre o teatro grego, né? E aqui a gente tem, de certa maneira, um cenário permanente, né? Que se parecia muito com esse scenefront aqui, né? Com colunas, com estátuas, né? Com essa ornamentação. Esse teatro aqui é um teatro construído na Itália, em 1585, e ele seguiu o modelo nesse período que o teatro estava sendo retomado do início do século XV para XVI, né, nesse teatro que estava no período do Renascimento. Essa foi a primeira sala de teatro construída desde a Roma Antiga, e a gente vê até que é a primeira sala fechada de espetáculo. Aqui até pintaram um céu para retratar isso, né? Ele segue bastante. Bom, nesse período do Renascimento, a perspectiva vai ter um papel muito importante nas artes visuais, na arquitetura e também na cenografia. Esse teatro, por exemplo, era previsto ser construído com painéis em perspectiva, criando essa sensação de uma rua. O Palladio, ele faleceu antes de finalizar a execução, e o Scamozzi, que era o assistente dele, propôs, após a morte dele, que ao invés de ser painéis, se construísse arquitetonicamente. Aqui a gente está vendo o palco, então se construiu essas ruas, né, em profundidade, com uma elevação do piso, criando as fachadas maiores na frente e as menores ao fundo, para dar essa sensação de profundidade, como a gente vê aqui. Né? Obviamente que esse efeito de perspectiva forçada, ele não funcionava para um ator atuar lá atrás, porque senão ele ficaria gigante. Então isso tem um papel de um fundo, sendo reservado para o ator a atuação na frente.
né? Esse projeto, então, já traz a cenografia que já era realizada em teatros provisórios, né, na forma de painéis sucessivos, criando essa sensação de profundidade. Esse teatro, o Teatro All'Atlantica de Sabioneta, também na Itália, é um projeto do Scamozzi, e aqui a gente vê que ele já não tem mais o esquenifron, né, aquela ornamentação, ele já traz direto a rua construída arquitetonicamente, também com piso elevado, para forçar ainda mais a perspectiva, fachadas maiores, menores, que também os atores só podem atuar na frente para dar um impacto. O que a gente pode observar é que aqui a gente não tem o que a gente vai ter num projeto posterior, como nesse de Farnese, também na Itália, que é a emolduração do palco. Essa emolduração do palco vai criar uma caixa onde o espetáculo será apresentado e o público vai ficar sentado aqui. A gente cria um isolamento para esse efeito mágico que pode acontecer dentro dessa caixa. E isso também relaciona o teatro muito a uma percepção bidimensional, muito diferente daquele teatro de feira que a gente viu nas pinturas anteriores, que o público assistia de tudo que é lado. Né? Esse teatro que vai ter essa tradição italiana, que vai ganhar muita força também na França, né? É um teatro construído daí com essa ideia de painéis sucessivos, né, e que eles eram pintados nessas camadas e compunham essa cenografia em perspectiva. O piso do palco também tinha uma elevação ao fundo para criar mais essa sensação também da perspectiva. Então, a perspectiva tem um papel importantíssimo na configuração da sala de espetáculo, como a gente tem muito marcado hoje em dia ainda, né? Aqui a gente tem um teatro, acabei não pegando referência aqui, né, onde a gente tem esses painéis sucessivos, né, com painel de fundo, e esses painéis também em cima, que vão criando um fechamento. Esse está mais afastado, você vai aproximando, para criar, então, essa sensação de perspectiva de profundidade. Aqui é o teatro no Palácio de Versalhes, a gente pode ver aqui, ó, cada uma desses bastidores é um pedaço, é um painel, isso aqui é uma pintura, isso aqui é uma pintura desse lado, e em cima também uma camada de pintura, uma camada e o painel de fundo. Né? A gente vê que existem trilhos deslizantes, tinha toda uma maquinaria para promover a troca desses cenários de maneira rápida e mágica. Aqui a gente está vendo bem esse ponto de vista, que é chamado do olhar do príncipe, que é onde o efeito de perspectiva funciona na sua melhor potência. Vejam que aqui a gente já está um pouco mais ao lado, aqui é uma cenografia pastoril, né, onde a gente está um pouco mais no lado, não estamos tão no centro, e aí a gente já vê aqui esses painéis bem, aqui a gente já vai perdendo, o efeito de perspectiva ainda se mantém aonde a gente está. Então, acho que dá para perceber um pouco essas várias camadas da cenografia, esse ângulo favorece mais, aqui está misturado aquele pastoril com aquele interior de casebre, né, onde são esses bastidores que fazem as entradas, que levam as coxias, que é uma estrutura que a gente tem nos teatros marcadamente até hoje. Né? E aí você faz essas camadas, uma perspectiva atmosférica para criar essa sensação. Né? Esse aqui é o teatro também na República Tcheca, a gente vê aqui essa ornamentação de várias colunas, o cenário vai se fechando, e lá atrás um painel que ainda vai mais fundo, então esse cenário tem uma profundidade enorme. Né? Aqui está esse cenário em uso, vejam que a gente tem que restringir o uso dos atores realmente até uma metade para frente, porque senão lá atrás o efeito morre. Né? Bom, uma família bem importante de cenógrafos que trabalhou durante 5 gerações foi a família Galli Bibbiena, ou Galli de Bibbiena, tiveram vários artistas dessa família que eram arquitetos, cenógrafos, pintores, e eu vou trazer alguns desenhos deles em diferentes materiais para a gente poder ver um pouco isso. Né? Então, aqui são desenhos de estudo, a gente vê que estão as linhas principais, com as linhas de estudo ainda, as linhas de auxílio, esses resquícios, né, desse trabalho feito. Veja que existe uma complexidade dentro desse desenho em relação aos pontos de fuga. Né? O Ferdinando Galli Bibbiena foi um inovador dentro da ideia da cenografia, não apenas trabalhando com um ponto de fuga, mas com 2 até 3 pontos de fuga em algumas cenografias. Nós estamos falando de painéis pintados, porque isso aqui são desenhos que depois eram transformados em painéis de muitos metros de altura
né, para trabalhar. Então, aqui eu trouxe alguns desenhos para a gente ver um pouco do traço e de como que tem essa característica muito remarcada da arquitetura e do ornamento barroco, né, que vai trabalhando nesse rebuscamento dessas ornamentações, né, com as colunas, com os arcos e todos os outros elementos que compõem essa arquitetura. Né? O próximo desenho, então, é do Ferdinando Bibbiena. Muitos desses trabalhos também foram gravados, né? Então a gente tem outros artistas que trabalharam como gravadores desses projetos. Então aqui já não é um desenho de projeto, aqui já é um desenho de registro, né? Mas a gente pode ver aqui um pouco a ideia de escala entre os atores e como essa cenografia era estabelecida, né? Com os múltiplos pontos de fuga. Lembrando que isso aqui era feito nessas camadas de cenário, né? Esse outro aqui trabalha com escadarias, também é do Antônio Galli Bibbiena e do Francesco, né? Eles eram tios, filhos, sobrinhos, né? Então aqui a gente pode ver também essa articulação dos pontos de fuga, o detalhamento, a mistura de escultura nessa, não é escultura, né? Isso aqui é uma pintura de uma escultura, né? Próximo desenho é do Giuseppe Galli Bibbiena, onde a gente tem aqui também um ambiente interno, né? A gente percebe aqui alguns detalhes. Enfim, a gente pode fazer toda uma análise sobre os trabalhos, os desenhos, os traços, os materiais a partir desses desenhos, né? Aqui um desenho já mais técnico, né? Detalhando, mais próximo do desenho mecânico, do desenho arquitetônico mesmo, né? E esse próximo é do Giuseppe também, um trabalho, então, que a gente vê, né, o cenário em perspectiva nas várias colunas, né? Alguns dessas cenografias também eram feitas em espetáculos, em grandes palcos ao ar livre, em festas, em espetáculos apresentados. Então, também muitas dessas cenografias envolviam maquinarias de fazer pessoas voar, pessoas aparecerem, navios passando. Então, a perspectiva e a maquinaria na ópera barroca, no teatro barroco, funcionava dessa maneira muito rica, né? Aqui eu trouxe um outro artista, o Serafino Brizzi, para a gente ter uma outra referência. Não eram só os Bibbienas que trabalhavam, né, com as cenografias em perspectivas, né? Era a tendência, era como o cenário, o teatro era entendido, as óperas funcionavam dessa maneira, né? Aqui em cores, para a gente ver esse detalhamento, né? Veja a profundidade desse corredor central, né? Veja a complexidade dessas linhas, dessas formas. Agora calcule isso tendo 10 metros de largura por 6 metros de altura, né? Em diferentes camadas. Quer dizer, é uma coisa absolutamente fascinante. De repente, né, a gente tem esses elementos. Bom, aqui então, para a gente trazer de novo, isso aqui é uma fotografia de um cenário que existe nesse teatro na Alemanha, em Bayreuth. Veja que a própria ornamentação, que para nós aqui no Brasil, esses teatros barrocos, eles não fazem tão parte do nosso imaginário e acesso. A gente tem alguns teatros nesse estilo italiano, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, de São Paulo, a gente tem também a Ópera de Manaus, né? Mas aqui nesse rebuscamento, né, nessa boca de cena, nessa moldura, né, que até se funde com a própria cenografia em camadas, né, que a gente fica com essa ilusão, mas isso é arquitetura, isso é pintura, né, mas é profundo ou não é profundo? Então, que era uma característica dessa cenografia que buscava esse realismo, né? Bom, no final do século XVIII, no final do século XIX, pelo ano de 1880, aquela década, a gente vai ter a ideia do realismo sendo trazido ao teatro. E aí, uma das coisas que vai se propor é, gente, essa coisa de painel pintado não funciona. Se você quer real, é real. Aí você vai trazer a mesa, a cadeira, a parede, tudo tridimensional, tudo usável, né? Tudo manipulável pelo ator. Vai ter uma série de mudanças que o teatro realista vai propor e a cenografia vai ser uma dessas. Agora você pode subir essa escada, o ator pode circular por todo o palco. Tem mudanças na iluminação. A iluminação elétrica passa a ser usada nos teatros por volta do ano também de 1880, e isso traz muitas perspectivas de efeitos que a luz nas tecnologias anteriores não permitiam, né?
o controle da intensidade da chama do gás, você consegue criar variações, mas com a luz elétrica muito mais. Com a luz elétrica você consegue atribuir colorações e posicionar esses refletores em diferentes pontos do palco, algo que com a chama de vela, né, com os castiçais, era muito mais limitado. Então, a cenografia realista ela vai trazer uma mudança estética muito radical para aqueles cenários em perspectiva, né, que se pretendiam realistas, mas que eram bidimensionais. Né? Então, a gente tem essas tendências no final do século XIX, início do século XX, né, do teatro, que está largando o painel pintado e está trabalhando com o cenário realista. Existem dois artistas importantes que eu gostaria de trazer para mostrar para vocês, que vão trazer outras propostas, que é o suíço Adolf Appia e o inglês Gordon Craig, que vão ter algumas proposições afins um ao outro. Eles realizaram alguns desses cenários, mas muitos dos desenhos que a gente tem são estudos. Então, também é um assunto, acho que interessante, porque o desenho não serve só como projeto, mas serve também como uma forma de pesquisar dentro do teatro. Então, enfim, vou sintetizar bastante, mais para passar as imagens, né? O Appia vai trabalhar com a ideia de espaço rítmico, né? Ele vai trabalhar junto com o Dalcroze, que pesquisa a euritmia, com estudos a partir da música e do ritmo, e ele vai começar a propor essa estruturação e o uso de escadas e plataformas, que faz com que o ator use esses espaços, suba, desça, e o seu deslocamento dentro desse espaço vá criando um ritmo para o espetáculo. Veja que isso aqui é muito diferente do cenário de painel pintado e do cenário realista, como a gente está vendo. Né? E dentro dessas provocações, a Appia muitas vezes pegava óperas, que ele teve uma relação com as óperas de Wagner e outros, né? Pensando, então, a partir desses espetáculos, como é que ele poderia trabalhar, criar, propor. Veja que uma série de rampas, de plataformas e de escadas, e tudo isso cria caminhos e fluxos para o espectador. A questão do ritmo também, ele foi um dos importantes propositores para que os recursos da iluminação pudessem trazer outros efeitos para o espetáculo. Então, quando você cria um obstáculo para a luz, você projeta sombra. Então, muitos dos elementos de cenário eram propostos isso pensando também como que a iluminação pode se estabelecer. E a própria luz, no seu movimento, angulação, também traz um pensamento sobre o ritmo do espetáculo. Né? Aqui a gente tem outro espaço rítmico, onde são 3 pilares e a luz que entra, né, esses degraus ao fundo, e você cria, então, circuitos, entradas, saídas e proporções, né? Então, aqui a gente vê, esse desenho também é um espaço rítmico, a porta aberta, por onde a gente vê a entrada da luz, as regiões de claro e de escuro, e isso passa significativamente por uma influência simbolista a ser aplicado também dentro do espetáculo, né? Então, aqui a gente vê esse elemento de luz, né? Como que ele cria, de novo, essas dimensões e essa ideia do trabalho atmosférico, né? De você criar sensações através do espaço e não apenas figurações, né? Esse aqui é um dos cenários mais figurativos, acho que é o mais figurativo do Appia, né? Onde ele põe os mastros, né? A gente tem essa ideia de um lugar preciso, né? De um mar, um navio, um porto, né? Mas está presente essa questão também das colunas, dos ângulos, etc. Bom, o Craig, então, aqui são todos desenhos que eu vou trazer de uma das publicações dele, que chama Rumo a um Novo Teatro, onde ele reúne 40 desenhos que ele fez para diversas cenas. Né? O Craig, ele vem de uma tradição de muito estudo, de ter trabalhado muito com Shakespeare, né? Então ele vai ter muitas das propostas dele também são desenhos para espetáculos, né? Então aqui a gente vê também essa relação com a profundidade, a vertical, né? O ritmo das escadas, né? A atmosfera trabalhada a partir disso, veja que um ar mais iluminado, outro lado mais sombrio, com posicionamento dos refletores, criando sombras e luzes, né? Trazendo essa ideia atmosférica também, a ideia rítmica dentro do espaço, né? Criando jogos também de proporções, de sensações, né? Da pequena figura humana diante desse espaço, nessa dimensão, né? Então as questões de escala vão ser muito importantes, né? Eles vão experimentar muita verticalidade. Veja essa figura descendo a escada, né? Que histórias e que sensações isso já traz, essas luzes, essas sombras, né? Então essas
a gente percebe nesses desenhos uma proposta absolutamente diferente, embora a gente tenha aqui a perspectiva, né, mas isso aqui não é um painel pintado, isso aqui são sólidos dentro do espaço, são construções que os atores interagem, os atores que agem sobre os atores, né? Então, de novo, a ideia da vertical, dessa potência dos elementos, né? Veja que se antes a gente tinha a restrição do palco mais a boca de cena, mais a frente do palco, agora a gente pode trabalhar com a frente e o fundo, né? Com a ideia de dentro e de um longe. Então, a gente começa a criar uma poesia do espaço, e esses desenhos vão trabalhando. O Craig também fazia muitas gravuras, né? Então, a gente tem aqui alguns desses registros que vejam que essas colunas todas vão trazendo esse jogo de luz e de sombra, então um desvelamento, uma descoberta importantíssima para o teatro. Bom, aqui eu queria trazer também, só para a gente pensar, essa aproximação com a dança. A gente tem vários pintores no início do século XX que vão propor cenário, figurinos para balés russos e suecos, né? Isso aqui é um desenho de Picasso, né? Era uma proposta de uma cortina do palco, uma cortina para frente do palco, para a boca de cena, antes do espetáculo começar, né? Aqui a gente tem essa cortina pintada, então, de acordo com aquele projeto do desenho dele, né? Essa cortina é considerada como a maior pintura do Picasso, né? Tem 17 metros por 10, então é gigantesca essa, e muitos painéis também de cenário em perspectiva eram pintados nessas proporções, né? Aqui a gente tem desse mesmo espetáculo que chama Parada, né? Que é a cenografia e figurino do Picasso. Aqui a gente vê um desenho funcional, estruturando, explicando como é que funcionaria essa figura do cavalo, né, na sua movimentação. Então, a gente vê as influências cubistas do Picasso dentro dessas configurações, e algumas figuras bizarras aqui, né, algumas mais humanas, como a gente percebe, né, e esses figurinos aqui, cubistas. Então, essas figuras que quebram completamente com essa ideia do humano, como a gente viu naquelas imagens do naturalismo, por exemplo, né? Então, aqui um desenho também do projeto de um daqueles figurinos, né? Então, o desenho aqui como uma forma de estudo, de estruturar, de projetar também, né? Esse aqui é um outro espetáculo dele, que também, esse aqui é o cenário, é um balé de 1919, né? Aqui embaixo a gente vê a foto do cenário pronto, né? Se a gente vai comparar, né, o desenho do cenário, a realização do cenário foi bastante fiel a essas ideias, né? Muitas vezes os desenhos projetados, né, idealizados, definidos esteticamente, eles sofrem modificações na execução, ajustes. Vejam que aqui a gente tem essa ondulação e essa casa, uma inclinação que é diferente do que foi feito no desenho a princípio, porque então o desenho muitas vezes ele vai sendo refinado na própria execução. Aqui alguns figurinos do Picasso dessa obra, né? Então aqui não dá para ver em detalhes, mas são várias personagens desse balé, né? A gente vê que a representação dos corpos às vezes trazem já um aspecto da personalidade, às vezes a gente não tem umas informações muito precisas sobre a personalidade do personagem, fica mais por conta da roupa, dos estudos de forma, dos estudos de cores, né, e algumas coisas que esse desenho vai retratar, né. Aqui é uma outra ópera também, outro balé, né, Picasso trabalhou em 8 produções, Putinella, que a gente vê um desenho de uma figura que foi usada depois no programa, né, o figurino já está detalhado, com outra técnica, né, com outro material, comparado com aqui, com esses estudos que ele fez com desenhos. Uma característica de desenho de figurino é que muitas vezes ele está associado com informações de texto, porque informa algum detalhe de funcionamento da roupa, ou de cor, ou de textura de materiais, né, então a gente vai ter no desenho de teatro isso. Aqui eu trouxe alguns que eu vi essa semana, é o Departamento de Artes do Espetáculo da Biblioteca Nacional da França. Eles têm um acervo disponibilizado de muitos materiais maravilhosos, né? E esse aqui é desses figurinistas, eu salvei alguns, né? Era um álbum com 52 desenhos, algumas aquarelas só para a gente ver também, né? Veja como aqui a personagem está super expressiva, né? Alguns detalhes da roupa, o ângulo,
né, de como que essas personagens foram pensadas, né? Isso aqui são desenhos de 1863. Né? Então, vejo que aqui a gente já tem o detalhe de trás da cabeça, como é que funciona essa cabeça de camarão aqui, né? Detalhe da roupa, algum ajuste, alguma informação. Aqui um urso, né, vestido de gente, um urso humanizado. Bom, aí também para mostrar outras estéticas, né? O balé triádico do Schlemmer, a Bauhaus, tinha um ateliê de teatro muito importante, com muitas experimentações. Aqui a gente tem alguns desenhos desses estudos de forma, né? Também explorando a questão rítmica e a questão da forma, das cores, né? Aqui a gente tem uma pintura de uma dessas personagens, né? É um trabalho muito bonito. Aqui é a confecção já do figurino, né, desse boneco figurino que é retratado. Bom, eu queria, na questão de bonecos também, trazer, só para mencionar, que é um campo muito legal, o Grupo Giramundo, de Minas Gerais, e o trabalho do Álvaro Apocalipse, que tinha formação em artes visuais. Por isso que também queria buscar essa referência, porque muitos cenógrafos, figurinistas e bonequeiros têm a formação em artes plásticas, em artes visuais, né? E isso traz um diferencial muito grande quando eles se aproximam do teatro, né? Então, aqui tem alguns desenhos. Aqui é um desenho de uma personagem. São várias técnicas diferentes de bonecos que o Giramundo trabalhou e que ele projetou, né? Eu vou só passando um pouco mais rapidamente, né? Aqui está o desenho, aqui está a execução do boneco, né? Aqui tem outro desenho, a gente vê essa questão mais técnica, de lado, de frente, né? E a execução, como que esses desenhos, eles conduzem à confecção. Então, o desenho para a escultura, né? Porque um boneco sempre é uma escultura, né? Calculando proporções, nos bonecos articulados, como é que dobra o joelho. Então, tem uma coisa de maquinaria também, de engenharia dentro desses bonecos. Aqui está a execução, né? Dessa personagem aqui, né, como o boneco de fios, esse boneco fala. Então tem uma série de técnicas aqui diferentes. E aqui trazendo alguns desenhos, né, algumas charges, e chamando atenção mesmo para como que o próprio boneco tem uma cara de desenho, né, pelas linhas como que os bonecos são confeccionados, né, pela maneira como a coloração é feita dentro desses bonecos, né, a maneira como é trabalhada as nuances, as relações de claro e escuro. Enfim, são desenhos, são bonecos que têm uma questão, né? Veja a coloração, como é que trabalha com a luz e sombra na pintura, né? Aqui ele tem vários cadernos também, né? Filipa falou de cadernos, ele tinha cadernos de estudo, né? Então ele organizava aí folhas e dentro desses cadernos fazia estudos, alguns como estudos que nunca foram montados, outros trabalhos que já foram montados, né? Então, o caderno como pesquisa também, aqui também o Getúlio Vargas, estudo de rosto, como que isso aqui também lembra um pouco de história em quadrinhos, né? Aqui já mostrando o ator manipulando o boneco que era empurrado num carrinho, né? Esse outro desenho que ajuda a criar a proporção, olha o tamanho do boneco em relação aos adereços, né? Aqui também um desenho que está mostrando, veja que é uma questão de engenharia mesmo. A pessoa vai ter que ficar curvada para fazer essa vaca vai deslizar, né? Aqui é bem interessante isso, porque a gente tem esse desenho que me parece ser de caneta Bic, né? E aqui do lado, o que parece ser um desenho, é um desenho, só que é um desenho, é um teatro de bonecos de papel articulado, né? Então a gente tem bidimensional esse boneco, né? Que a gente vê o fio, né? Então, como que tem essa presença do desenho também dentro do espetáculo. Aqui é um outro desenho, né? Também uma aquarela. É um boneco de 2 metros de altura, super expressivo, né? Aqui é a execução do boneco. Enfim, aqui também essa ideia de informações que vão detalhar, né? Alguns comentários, né? Às vezes mais expressivos, às vezes menos, variando. Depois eu posso passar esses links todos para vocês conhecerem. Bom, eu queria passar agora, então, para falar sobre Babel. Aí eu vou compartilhar com vocês uma outra tela. Bom, só daqui acho que a gente teria vários assuntos para conversar, a gente entra depois, tá? Então eu vou falar um pouco sobre Babel e fazer um percurso,
Tem aqui uns minutinhos, estou de olho no relógio. Entrou outra tela? Entrou, deixa eu só... Isso. Mudou a tela, né? Mudou sim, Ismael, mudou. Joia. Então, aqui, esse material aqui depois, para quem não teve acesso, foi um catálogo que a gente produziu, porque a gente fez o espetáculo e também uma exposição, e para a exposição a gente produziu esse catálogo que conta essa jornada que foi esse projeto. Então, eu dirijo na UTF-PR o TUD, que é um grupo de teatro que ano que vem completa 50 anos de existência, e no ano de 2013, na verdade eu inscrevi o projeto em 2012, então eu recebi o dinheiro em 2013, a gente foi contemplado com um edital do governo federal para desenvolvimento de projetos de extensão. Então, a gente recebeu uma boa grana. Com essa grana, a gente pôde pôde selecionar 14 alunos bolsistas durante um período de 9 meses para desenvolver o projeto de desenvolvimento cenográfico. Trabalhar toda a parte visual do espetáculo, a exposição, enquanto que o elenco trabalharia na interpretação do TUT. Então, eu coordenei como que 2 projetos de extensão que trabalhavam juntos, desempenhando de maneira complementar ações, né? Então, esse catálogo ele vai contar um pouco dessa trajetória, desse processo, das pessoas que participaram, né? Então, o que eu queria trazer para vocês um pouquinho, assim, era como que o desenho entra dentro desse processo de Babel. Então, a gente teve... Eu posso contar vários detalhes, mas assim, a gente organiza esse catálogo em 3 partes. A primeira fase, que foi uma fase de experimentações dos alunos, muitas vezes com o elenco, porque a gente tinha reuniões dos alunos de cenografia, né, desenvolvimento cenográfico, e o elenco, às vezes trabalhavam juntos, às vezes separados. Então, o primeiro mês foi um mês de trabalhar, porque a gente tinha alunos de diversas graduações diferentes. Para quem não sabe, a UTF-PR não tem graduação na área de artes, né? Então, a gente tem aqui alunos que vieram do design, da arquitetura, da educação física, de letras, de engenharia elétrica, está faltando, de comunicação. Eram 7 graduações diferentes. Então, o primeiro mês a gente usou para criar uma unidade do grupo, porque eles não se conheciam, não conviviam antes, e para trabalhar um fundamento artístico e teatral, né? Criar uma base estética e além de uma base de uma linguagem comum para que a gente pudesse desenvolver um projeto único artístico, né? Então, a gente teve elementos aí de formação que passavam por cenografia, fotografia, experimentações criativas, né? O primeiro trabalho que a gente fez relacionado com desenho foi uma pesquisa de texturas, a gente captou texturas, né, com grafite e papel, e depois a gente foi experimentando, brincando e trabalhando, classificando, comparando, agrupando, percebendo semelhanças. Depois a gente começou a trabalhar pensando qual é o som dessa textura, qual é o som dessa textura, como que a gente transforma isso em som. A gente começou a brincar com essas dezenas de texturas, compondo como que partituras sonoras. Então, a partir da sequência, os alunos iam produzindo os seus sons, e a partir disso eles iam criando um senso rítmico a partir desse material. E depois esse material também era trabalhado no corpo. Como que eu expresso essa textura? Né? Como que a minha musculatura funciona? Qual que é a dimensão do espaço do meu corpo? Qual que é o ritmo? Como que respira essa textura? Né? E como que é esse som que a gente pensou com esse corpo? Então, a gente foi criando uma experimentação que ia trabalhando, atravessando as linguagens e tentando encontrar formas expressivas, né, em diferentes sentidos. Um outro trabalho que a gente fez com desenho foi a ideia de representar o quarto, né, e a gente foi vendo só essa orientação aberta e vaga, como que os alunos foram optando por diferentes maneiras de desenhar o quarto, com perspectiva, com uma planta baixa, de uma maneira sintética, de uma maneira simbólica, de uma maneira realista, né? Então, a gente foi percebendo as diferentes possibilidades expressivas do desenho. No segundo momento, foi proposto que eles valorizassem mais a luz e a sombra dentro do ambiente, né? Buscando identificar os lugares de maior escuridão e os lugares de maior luz.
Então, veja que nós estamos trabalhando aqui na formação de iluminadores, na formação de cenógrafos, na formação de bailarinos e atores, na formação de sonoplastas e compositores, pensando isso tudo a partir do desenho, né? E todas essas funções a gente precisava para o espetáculo. A segunda fase, a gente começou a trabalhar com conteúdos da peça. A peça era um texto meu, mas ninguém tinha lido a peça ainda, né? Então, um dos conteúdos era que era uma torre. Então, um dos primeiros exercícios foi proposto que com esse arame, aqui a gente não está no desenho, a gente está na escultura, eles compusessem uma escultura com esse arame, né? E depois a gente começou a tentar ler como que essas composições se articularam, foram feitas, como é que funciona a base, como é que está a estabilidade, né? Como é que a gente percebe, tem algumas que são habitáveis, tem outras que são objetos esculturais para serem vistos de fora, né? Tem umas que podem ser penetradas, né? Como é que funciona essas questões de simetria, as regularidades, os ritmos, as linhas, as complexidades, as transparências. E depois a gente trouxe de novo isso para trazer para o corpo. Como que eu movo meu corpo em relação a essas linhas presentes nessas esculturas, né? Então, existem dinâmicas presentes, tanto no desenho quanto na escultura. Outro tema que a gente foi pesquisar, bom, aqui tem alguns desenhos que daí a gente foi lá, então é torre, que torres? E aí começaram a brincar de evocar torres, lembrar de torres e tentar buscar essas imagens, fazendo um painel semântico de torres, né? Começamos a discutir a verticalidade, como é que a gente vê uma linha reta, como é que funciona, qual é o sentido simbólico da verticalidade. Passamos a pensar sobre poesia simbolista e como que a ideia da torre, né, ela faz parte dessa... O que significa essa torre dentro da poesia simbolista, né? Em relação à torre, começamos a pensar mais a partir de uma filosofia da torre, para entrar numa questão mais arquitetônica, né, pensando que tipo de estruturações que existem, que tipos de torre, o que é uma torre, né? Então, passando por essas reflexões, pensando nas formas, materiais, né, fazendo essa reflexão, e sobre máquinas também. O que é uma máquina, como que funciona a máquina, caracteriza, porque uma das questões, ninguém sabia ainda por que a gente estava pesquisando isso, eu só tinha dito que tinha a ver com o texto, né? Então foi um mês de pesquisas, fomos olhar a cenografia construtivista russa, que vai trabalhar com essas esculturas, não é mais painel, né, que a gente pode achar uma correspondência com Apia e Craig, porque trabalha com plataformas, rampas, escadas, criando, então, um corpo engajado dentro dos ritmos, com movimentações distintas, né? Fomos pensando, então, um pouco, entendendo essas relações do corpo dentro do construtivismo, enfim. E aí a gente trabalhou uma outra questão também com relação ao desenho, que era a ideia de expressar a dinâmica e o movimento em um desenho qualquer, né? Acumulando a ideia da luz, da sombra, acumulando os diferentes tipos de representação que a gente pode fazer, mais sintético, mais simbolista, mais figurativo, pontos de vista, olhando de cima, olhando de baixo, de dentro para fora, através, né? E aí eles fizeram esses desenhos a partir dessa orientação, expressar dinâmica e movimento. Então, a partir disso, né, com a luz e a sombra, valorizando o ponto da brancura e da escuridão, né, então trazendo sensações para o observador, né, movendo os sentidos do espectador. E depois esses desenhos aí a gente foi analisar a partir das categorias que a Donis Adondes, em linguagem da sintaxe visual, ela propõe, foram analisando como é que funciona o equilíbrio e a instabilidade nesse desenho, como é que funciona... Como é que funciona o equilíbrio e a estabilidade nesse desenho? Como é que funciona a unidade e a fragmentação? Né? A transparência e opacidade. Então, isso foi trazendo também uma categoria de pensamento sobre a imagem. Né? E a terceira fase foi a organização de grupos. Então, a gente tinha o grupo de figurino, o grupo de cenário, o grupo de sonoplastia, o grupo de iluminação. Né? E esses grupos, eram 5 grupos, né? E esses grupos, então, em processos coletivos, com a mistura de áreas diferentes na criação, né? Eles foram trabalhando e desenvolvendo cada uma dessas tarefas a partir desses elementos. Aí a gente foi ler o texto, estudar o texto, foi ver o que o texto propunha, que imagens o texto referia. Toda essa base de estudo anterior já trouxe uma linguagem comum, né, estética, poética, já trouxe alguns conceitos sobre máquina, sobre corpo, sobre humano,
né? E aí a gente foi trabalhando, então, esses conceitos, desenvolvendo esses elementos, acompanhando o desempenho das ações das atrizes, né? E aperfeiçoando todos esses elementos, né? Então, esses grupos de criação, né? Cenografia, figurino, iluminação, sonoplastia e maquiagem, né? Esses alunos foram trabalhando, então a gente teve o desenvolvimento do projeto da cenografia, que talvez seja a coisa mais remarcada ou que nós mais valorizamos dentro do projeto, né? Pela foto que vocês viram, aqui tem a execução, né, desse material. Então, nesse catálogo tem um detalhamento de como foi feito, todos os critérios para poder pensar, né? Então, a gente tinha ideia de estruturas, de fragmentos. Então, aqui a gente tem alguns croquis livres de pensar nisso, né? De pensar materiais, bases, ideia de orgânico, inorgânico, máquina, vertical, né? E, enfim, exploração de desenhos numa tempestade de ideias, né? Aqui a gente já tem um aprimoramento dessas ideias, por fim a gente decidiu trabalhar com a ideia do metal e com a ideia da treliça, por causa da estabilidade, da resistência, porque um dos desafios é que a torre tivesse pelo menos 6 metros de altura, né? Outro desafio é que tivesse plataformas, tivesse a possibilidade de entradas, subidas, travessias, permanências. Então tinha uma série de questões, né, entre ser uma coisa futurista, mas ao mesmo tempo ter uma coisa de ruína, de precário, né, uma série de categorias que eram importantes para o espetáculo que a gente foi trabalhando, né, não chegou totalmente pronto, mas algumas coisas já tinha, porque já sabia o texto. Aqui a gente tem aí os desenhos mais amadurecidos, um pouco, já tentando estruturar. As questões de produção influenciaram, porque a gente viu que o nosso dinheiro não ia dar para construir tudo no tempo hábil. Então, a gente precisou incorporar andaime, que é uma estrutura metálica fácil de montar e desmontar, que a gente poderia comprar pronto. Então, dentro do trabalho entrou a ideia do andaime, a ideia de uma plataforma onde uma das personagens ficaria presa à plataforma. E aqui a gente decidiu, por fim, então, trabalhar com 3 dessas pernas entretorcidas, pensando numa espiral, né, para criar esse jogo de queda constante, de instabilidade, de fragilidade. Então, cada uma dessas pernas, essas 3 foram pensadas, né, que a gente tem o desenho delas, né, nesse jogo de espiral, nessa ideia de uma se apoiando sobre a outra, nessa coisa do inacabado. Trabalhamos com também materiais aqui embaixo, essas tubulações eram mais largas, intermediárias e mais finas, tentando pensar um pouco também em forçar a perspectiva. Isso aqui é um desenho que a gente fez depois para a exposição, né, onde tem as diversas partes, que tinham essas pernas, né, essas 3 pernas, tinha a plataforma da mãe, o andaime, no meio de tudo isso, né, a ideia de algo provisório que se tornou permanente, e uma plataforma e uma rampa de módulos também, né. Bom, nos desenhos de figurino a gente trabalhou também um pouco nessa linha, explorando formas do corpo, estruturações, texturas, né, pensando essas personagens. Por fim, tinham 2 figurinos que eram importantes para a maioria das personagens, que era um figurino de trabalho, um figurino pesado, né, e o outro figurino que apareceria depois, que era um figurino leve, de outro material, de outra cor, de outra textura, que é esse vestido. Né? Então a gente tinha um processo de transformação dos personagens que era importante mostrar, e aí uma matemática complexa, porque esse vestido inteiro as atrizes tinham que estar usando desde o início da peça por cima de outra roupa, e não podia aparecer, então tinha que ser um jeito, e é porque elas tiravam a primeira roupa diante do público, então tinha que ser um jeito de tirar a roupa que fosse plasticamente bonito dentro do espetáculo. E esse aqui foi um outro elemento de figurino que casa com a cenografia, que era uma grande saia de 2 por 2 por 2 por 2, presa na cintura de uma das personagens, que era fixado na plataforma do cenário. E essa personagem, ela vestia isso, no início do espetáculo as outras personagens estavam aqui dentro, saíam daqui de dentro. Em um determinado momento, essa personagem saía desse vestido, caminhava, depois voltava. Então, também uma série de engrenagens daí para fazer. Bom, aí eu mostro já umas fotos do espetáculo, né? Então, foi feito, era pensado a princípio em fazer em arena. Nosso dinheiro não comportava contratar essa estrutura, porque foi dentro de um galpão e refletores.
para dar a volta inteira e fazer esse espetáculo em arena. Então foi muito dolorido a gente ter pensado um cenário todo para ser feito e visto com a transparência, porque o cenário todo foi pensado para ser visto através dele. E quando a gente estava para começar, já estava executando o cenário, a gente se deu conta que não ia poder fazer como arena. Então a gente jogou num canto e aí a gente faria a metade da estrutura então para refletores. Isso fez então com que a gente também fosse experimentar na questão da cenografia com a iluminação. A maquete colocada, a gente tinha uma maquetezinha colocada dentro de uma caixa, e aí a gente descobriu as sombras. Então, isso foi uma descoberta imensa, que esse cenário projetava nessas paredes sombras fabulosas, linhas, elas, né, enfim, várias camadas de significado. Depois que a gente descobriu isso, a gente conseguiu ampliar nosso orçamento e conseguiria fazer a peça como arena. E aí a gente desistiu da arena porque a gente optou por ficar com as sombras projetadas dentro desse espetáculo, né? Aqui é essa saia, né, presa na cenografia. Aqui estão os personagens saindo, como que nascendo de dentro disso, né? Então os personagens, as atrizes subiam, desciam, atravessavam, montavam, né? Dentro do cenário. Aqui a gente tem uma foto, então, com essas sombras sendo projetadas. A gente tinha um problema grande de iluminação, porque a gente não tinha ângulo para pôr refletores de trás, para criar luz de trás para frente, então a gente teve que pôr luz no chão para poder criar uma iluminação de trás e trabalhar com essas duas laterais, né? Bom, já estou acabando, gente. Aqui a gente tem, então, algumas cenas. Veja que aproveitando as paredes com diferentes refletores, multiplicando a personagem 1, 2, 3 vezes, além da personagem física, né? Aqui alguns detalhes, essa aqui é a roupa, né, que elas usavam, e por baixo está aquele vestido esvoaçante azul, né? Então era uma complexidade também para resolver, né? Não falei das maquiagens, de outros elementos, mas para a gente poder avançar, né? Aqui a gente tem também outro efeito de luz, da personagem subindo, né? Várias imagens, o material está disponível na internet. Depois a gente fez uma exposição, além dessa, no ano seguinte a gente fez uma outra exposição que rendeu o catálogo Maquetes Cenográficas, onde a gente fala, hoje eu estou falando sobre os desenhos de Babel, e naquela exposição eu falei sobre as maquetes de Babel, que também tiveram 3, 4 maquetes diferentes, né, feitas entre a maquete de estudo, a maquete digital, a maquete de exposição, e aí algumas fotos. Bom, aqui tem os desenhos da exposição, mas eu acho que é isso, gente. Já tem bastante assuntos, materiais. Obrigado, desculpe, ficou um pouquinho longo. Obrigada, Ismael, pela apresentação, com uma introdução historicamente fundamentada. E, assim, parabéns pelo projeto, né? Acho que deve ter sido uma super experiência para esses estudantes, e, assim, um uso muito bom da verba, né? E algo que, enfim, hoje a gente está até... Eu nem consigo imaginar, assim, um projeto de extensão recebendo tanta verba, assim, para ser realizado, enfim, no nosso contexto aqui agora. Mas parabéns, muito, muito bacana. E então você falou um pouco do desenho no campo nesse campo das artes da cena, como pesquisa, né, como projeto, como um componente do espetáculo e como registro do espetáculo, né? Acho que isso, esses pontos achei ficaram bem claros, assim. E tem uma questão no desenho, no campo das artes da cena, no campo do teatro, que ele não é uma arte, vamos dizer assim, um trabalho artístico autônomo, né? Então, especialmente no campo da cenografia, porque no grupo de estudos a gente discutiu bastante a questão da cenografia, tá? E a gente ficou pensando que na folha de papel em branco do cenógrafo, da cenógrafa, já estão contidos, assim, virtualmente, a visão do diretor, né? O texto da peça, os espaços pré-estabelecidos dos teatros, aquele espaço onde a ação vai ocorrer, e também os atores, né? As atrizes e os atores. Então,
tem essa questão de que uma boa colaboração, assim, né, nesse campo, ela só se torna realidade se o cenógrafo ou a cenógrafa está preparado para ir além de uma simples manifestação pessoal, né, que reflete o seu talento artístico. Né? Tem que ir um pouco além, porque nas artes visuais, tradicionalmente, tem muito essa questão da individualidade, né? E no teatro tem esse trabalho que é um trabalho coletivo e colaborativo. E até eu me lembrei de uma vez, um estudante perguntou para aquele cineasta francês, o Jean-Pierre Melville, uma vez, o que era preciso para fazer um bom filme, né? É uma pergunta, assim, eu acho que até a gente vai fazer uma pergunta desse tipo, assim, para você, na sequência. Mas o Melville, então, respondeu 50% a história, 50% os atores, 50% a direção de arte, 50% a fotografia, 50% a montagem, e assim por diante, né? E se um desses elementos der errado, você acaba de ferrar 50% do seu filme. Então, acho que o teatro é um pouco isso também, né? E, bom, então a gente preparou aqui algumas questões no grupo de estudos, até você já respondeu algumas delas durante a tua apresentação. A primeira é sobre o texto de Babel, na verdade. Então, o que te motivou a escrever esse texto? Porque parece que faz parte de uma trilogia que você escreveu, né? Trilogia das Civilizações. Então, o que te motivou a escrever o texto de Babel, né? Quer dizer, essa escolha desses temas, desses arquétipos ligados à verticalidade, à imagem da torre, e como que você insere essa peça dentro da sua trajetória no teatro e também na educação, né? Não sei. Tá. Babel eu escrevi em 2001, quando eu trabalhava no Colégio Martinos, com um grupo de teatro de adolescentes. Agora eu trabalho com um grupo de teatro de universitários, que é uma faixa etária que às vezes eu também já tive alunos adolescentes de 14, 15 anos, mas já são alunos maiores, de 19, 20, 30, né? Uhum. Então, nessa época eu trabalhava nesse colégio com um grupo de atividade e aí eu, enfim, estava tentando propor alguma coisa e pensei em um espetáculo a partir disso, né? Eu chamo essa peça um pouco de um drama espacial, né? Porque dentro da ideia da figura da torre existem, né? No catálogo está escrito isso ali também, né? Existem várias questões, né? Uma torre, ela tem relações de espaço muito diferentes. Quando você está longe, você vê a torre inteira. Quando você está no pé da torre, você tem uma visão distorcida da torre. Você não a vê da maneira como ela é, e você entra num choque de escala se percebendo muito diminuto diante dela. Quando você está no alto da torre, dentro da torre, no alto da torre, você não vê mais a torre, né? E você, de certa maneira, se torna a própria torre. Então, a partir dessas ideias, pensando um pouco a partir disso, que veio a ideia de criar Babel. A Babel tem 5 personagens, porque na época eu tinha 5 atrizes dentro do elenco. Uhum. Né? Então, tem um pouco disso, foi feito sobre uma encomenda. Quando chegou na remontagem em 2013, eu quis manter porque eu achei que tinha funcionado dentro desse processo. Uhum. Né? A gente até tinha um rapaz que era para fazer parte do elenco em 2013 e a gente optou por ele não entrar no elenco e deixar só um grupo de mulheres, Uhum. porque a peça se constrói também num atrito sobre isso. Né? Como que 5 mulheres vão continuar a perpetuar a humanidade? Entende? Não há reprodução possível, elas são as últimas, né? Sim. Então existem questões, né? Que inclusive é o que move um pouco o drama. Para ter a próxima humanidade, elas têm que sair de Babel, porque senão Babel não tem como continuar. Uhum. Né? Então, enfim. Nessa mesma época, em 2001, eu trabalhava também com um grupo de teatro de ensino médio no Colégio Dom Bosco, e a gente montou Jericó, que trabalhava com outra estrutura arquitetônica, que é a muralha. Né? As duas são imagens da Bíblia, Babel, a torre e a muralha de Jericó. Uhum. Né? Então, a gente também trabalhou uma outra peça que trabalhava daí com outros princípios também arquetípicos, do dentro, do fora, do quem está fora querer vir para dentro. Né? Então, também trabalhava com uma relação de espaço diferente. As duas peças trabalhavam com espaço não frontal,
né, com um espaço, com uma interação, uma proximidade com um público diferente. Em 2002, daí eu propus a outra peça, que foi a Profecia de Airã, que era uma outra configuração de espaço, né? Então trabalhava com uma ideia de lagoa, enfim, trabalhava com uma coisa um pouco mais topológica, assim, né? E aí essa peça de Airã eu conectei com Babel, porque o final de Babel são 3 personagens que saem para o deserto, né? E a peça de Airã terminava com 3 personagens chegando em Airã. Então tinha uma relação entre essas 2 peças. Mas foram trabalhos concebidos para trabalhar com estudantes, né? Tendo uma dramaturgia mais experimental, mais fragmentada, com uma imagem mais contemporânea, aonde a encenação era mais importante do que o texto. Então, tudo que era posto, mostrado, construído, provocado, estava muito ligado a essa questão sensorial, essa vinculação com o espectador, essa desconstrução da separação palco-plateia, coisas assim. Obrigada, Ismael. E a outra pergunta é, quais você acha que são as qualidades de um bom desenho do espaço cênico? Quais são as qualidades? Eu acho que uma das qualidades é abertura e proposição. Porque, como eu falei lá no começo, o espetáculo é feito por um coletivo de artistas. Muitas vezes você vê o cenógrafo que também é figurinista. Então, né, o Picasso, ele fez o cenário e o figurino. Né? Mas você vê muitos cenógrafos com iluminadores. Né? A Apia pensava cenário e luz. Né? Mas a gente, em geral, a gente tem essas figuras separadas. O iluminador, o cenógrafo. Então, o iluminador pode acabar com o cenário de um outro artista, porque você pensou o cenário de um jeito, o cara vem e trabalha com uma paleta de cores e achata tudo que você criou. Você pensou numa estrutura que tivesse transparência, o cara não usa com a luz a transparência não existe no seu cenário, né? Então tem que ter muito diálogo e abertura, negociação. Eu quero trabalhar com cores, sei lá, cores quentes. Não, mas eu quero trabalhar com cores quentes. Não, então vamos ver. Então, se a gente vai, como é que você usa a cor aqui? Como é que você quer trabalhar lá? Como é que vamos trabalhar com as texturas? Porque daí você tem que criar alguns espetáculos em afinidade, criando um jogo compositivo de harmonia, mas por outras vezes tem que trabalhar com a discrepância, com a oposição, com o contraste. Então, você também tem que negociar. Como é que a gente vai? A gente harmoniza ou contrasta? Então, é um processo de você propor, né, de você também receber e de você alterar. Então, a gente tem cenógrafos, né, vamos falar de cenógrafo, de iluminador, figurinista, que participam desde a primeira reunião do grupo, de uma companhia, acompanhando todas as discussões, assistindo ensaios, percebendo esses corpos, como é que esses atores agem, quem são os personagens. E a gente tem muitos tipos, né, de trabalho. A gente tem cenógrafo que chega na metade do espetáculo, assiste o diretor faz um briefing, apresenta as demandas, o cara vai para casa, elabora o projeto, traz, apresenta e está feito. Né? Então, é muito variado o jeito como funciona. Tem espetáculos que o cenógrafo ele é um prestador de serviços. Às vezes o diretor já diz, eu quero que você faça assim, é um castelo, eu preciso ter uma porta na esquerda, uma janela no alto, e o cara vai lá, desenha e monta. Né? E a gente pode ter, muitas vezes, o cenógrafo como um grande propositor. Eu imagino que essa função está mais ligada ao século XIX ali, não? O cenógrafo, não? Até hoje, né? Até hoje. A gente sabe que tudo ainda coexiste, né? Né? Mas a gente tem, às vezes, tem companhias, por exemplo, que o cenógrafo, às vezes, é o que alavanca a ideia. Não, vamos trabalhar não num palco separado da plateia. Vamos trabalhar numa outra arquitetura. Vamos trabalhar na cidade. Mas qual parte da cidade? Né? Ou vamos trabalhar criando, né? Vamos trabalhar dentro de um edifício diferente, vamos trabalhar num galpão. Então, muitas vezes, você tem o cenógrafo como propositor. Se, tradicionalmente, uma peça de teatro começava por um texto, hoje em dia, as peças começam por qualquer material. Então, tem peça que começa pela escolha de um lugar, uma escolha de uma arquitetura, trabalhar a partir de um objeto simbólico. Qual é a imagem? Qual é... Entendeu? Então você pode partir de qualquer coisa. Inclusive, Ismael, desculpe te interromper, mas é porque até a gente comentou isso no grupo de estudos, eu me lembrei daquela ópera Einstein on the Beach, que foi encenada pelo Bob Wilson em 1976, naquele festival famoso de teatro da França, o Festival de Avignon, e
recentemente houve uma exposição dos desenhos do Bob Wilson para essa ópera, lá na Bélgica. E numa entrevista para essa galeria belga, o Wilson ele explicou que ele fez esses desenhos, que são desenhos abstratos, né, que só tem assim linhas retas e curvas. Até, Madu, se você quiser só colocar para a gente, pode colocar no chat a referência, né? Quem quiser, para entenderem do que eu estou falando. Então, o Wilson explica que esses desenhos abstratos, eles eram estruturais, que eles eram a ossatura, né, o osso da ópera. E então ele tem esse entendimento que ele compartilha, na verdade, com a geração dele, de que o desenho não produz decoração ou descrição, que o desenho produz espaço. Aí tem um escultor norte-americano, que é contemporâneo do Wilson, Richard Serra, num texto chamado Sobre o Desenho, ele vai dizer, veja, quando você traça uma linha, você cria dois espaços. Quando você traçou uma linha, por isso, você está criando espaço. Você dividiu, tem uma coisa aqui e uma coisa ali. Né? E eu achei interessante. E daí o que aconteceu? Ele fez os desenhos, o Wilson, e daí ele deu para o Philip Glass fazer a música, deu para os coreógrafos fazerem a coreografia, né? Acho que uma das coreógrafas era a Lucinda Childs, e ele conta também que 5 vezes Washington rejeitou o pedido dele de atribuição de direitos autorais para Einstein on the Beach, para essa ópera, porque o que ele entregou para eles foi um livro de desenhos, né? E eles disseram, não, mas isso aqui não é um libreto, né? Isso aqui não é um texto. Então, eu fiquei pensando que o desenho da cena, né, o desenho do espaço cênico, ele costuma vir depois da leitura do texto, mas o contrário também ocorre, né? Ocorre hoje, né? O contrário também ocorre, quer dizer, o desenho no lugar do texto, né? O desenho na própria origem da ação dramática, né? Enfim, só um comentário, desculpe te interromper. Porque não, mas porque... tem essa ideia de que o desenho pode estar pode começar, de fato, um espetáculo, né? Pode estar na origem de um espetáculo. Sim. É bem interessante da gente pensar isso, né? O teatro vem dessa tradição onde o texto ele é o ponto central, né? E a ideia de que o cenário é para ilustrar o ambiente onde acontece a história e o figurino é para representar a vestimenta daquelas personagens. Daí a gente vê a personagem, já sabe se é uma enfermeira, se é o Papai Noel, por causa da roupa. Então, sim, esse teatro existiu e ainda existe. Sim. Mas quando a gente vê aquelas figuras do Oscar Schlemmer, com aqueles figurinos, você vê que existiu uma construção de um corpo e a partir dessa construção do corpo foi se descobrir o movimento. E a partir dessa construção do corpo, desse movimento, foi se tentar criar, estabelecer relações, interpretações sobre o que revela, né? Então tem um lado que é isso, um pouco é o que aparece, né? Dentro do processo do teatro, um tanto é planejado, mas um tanto é o que aparece, que nem eu falei para vocês da iluminação de Babel. Aquelas sombras apareceram de um problema. Depois a gente superou o problema, mas a gente não quis mais, a gente já tinha ido por outro caminho. Então, entre idealizar o projeto e concretizar, vai ter muitas mudanças, né? Então, por exemplo, assim, uma das coisas que a gente idealizou no projeto, por exemplo, de Babel, é que aquelas treliças, eu falei, elas eram divididas em 3 partes, porque a ideia é que esse cenário fosse totalmente desmontável para poder viajar. Então a gente pensou, não pode ser porque a gente é quase 1 tonelada de metal ali, né? Então não pode ser uma perna única com 6 metros de altura, nós não vamos ter um guindaste, então nós vamos ter que fazer um pedaço, encaixa um pedaço, encaixa um pedaço, e vai subindo no próprio cenário para fazer os encaixes, né? Só que, assim, entre essa ideia de um metal mais largo para fazer o encaixezinho do outro, nós não calculamos que não existem necessariamente essas medidas de tubulação do jeito que a gente quer no mundo. Existem medidas padronizadas dentro da indústria. Sim. Então, aí teve alguns ajustes que a gente teve que fazer na execução do projeto, porque entre a idealização, né? Então, por exemplo, no desenho de figurinos, no espetáculo último que a gente fez, Oco, o Paulo Vinícius, que é figurinista, que é professor na FAP, na PUC, de cenário figurino, ele está falando que o processo de criação dele de figurino hoje em dia é assim. Ele tem umas ideias sobre como que ele quer fazer o figurino, aí ele vai nas lojas de tecido para ver o que existe de tecidos, entre cores, estampas, elasticidades, etc. Né? Aí ele senta para desenhar. Porque senão ele fica desenhando.
Sim, porque senão ele fica desenhando, eu quero aqui um florido desse jeito, aqui eu quero um xadrezinho assim, aí esse xadrezinho tem que ter certa elasticidade. Aí depois você chega na loja e não tem, não existe em Curitiba inteiro o tecido que você quer. Sim. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai ter que redesenhar tudo, né? Então tem esse processo que o desenho no teatro ele tem que atender a uma outra coisa, né? É isso, a escultura, assim como é a escultura do boneco, né? O cenário também é uma escultura, uma roupa também é uma escultura, né? Uhum. E, então tem essa relação de realidade concreta e desenho, porque o papel, aquela ideia, né? O papel aceita tudo. Mas para tirar do papel, né? Como é que sai, né? Sim. E tem uma outra questão aqui. Por que é importante trabalhar com estudantes de teatro, ou esse pensamento plástico ou visual, como você fez durante o processo de criação da peça? Daí gostaria de aproveitar para pedir para você falar um pouquinho sobre aqueles exercícios que associavam a linha física, né? A linha no desenho, a linha na escultura, com som e com os movimentos corporais, que nós achamos bastante interessantes assim no grupo de estudos. Uhum. Não sei se você pudesse passar alguma referência para nós sobre isso. Tá. Sim. Então, essa questão que tem a ver um pouco com sinestesia também, né? Essa coisa de a gente ouvir um som e sentir um gosto, né? Ver uma cor e sentir um cheiro, né? É muito provocativo essa ideia. Mas na linha que eu trabalho, que é o Lecoq vai trabalhar, né, nesse princípio pedagógico, que é isso que eu trabalhei nesse laboratório de estudo do movimento, que é o ateliê de cenografia. A gente fazia muito essas transposições de uma linguagem para outra. E você percebe que existem permanências, né? A ideia que está por trás é a ideia de mimo, que é a ideia de um movimento, algo que está presente nas coisas todas, só que a gente acaba se expressando mais, muitas vezes, pelo grafismo, outras pessoas se expressam mais pela sonoridade. Mas dentro do som e no grafismo, a gente pode encontrar esse mesmo elemento. Como que a gente encontra? É um processo intuitivo. Então a gente caminha num ponto entre a sensibilidade e a intuição. O que é a intuição? Eu gosto de dizer que a intuição é uma inteligência inconsciente, né? A intuição ela está baseada em elementos, em coisas, né? E tomar decisões pela intuição racionalmente não parece muito lógico na nossa sociedade. Mas muito de quando a gente cria, a gente vai trabalhando, vai criando pela intuição. Agora, né? Vou pegar desenho. Tá, fiz a primeira linha, vou pegar o seu exemplo. Fiz a primeira linha. O que eu faço agora? Vou para a direita, vou para a esquerda, vou para cima, vou para baixo, ou fico em cima dessa linha mais um pouco? Aí eu acho que eu vou ficar em cima dessa linha mais um pouco. Só que, quando chegar na parte de baixo, eu acho que eu vou mudar a cor. Né? Então, percebe? Acho. Então, a gente vai seguindo. Às vezes, a gente dá certo. Essa intuição, ela é alimentada, ela é aperfeiçoada, né? Porque a gente vai acumulando experiências, informações que nem sempre a gente toma consciente. Né? Bom, mas essa questão que eu trabalhei, dessa transposição de linguagens, o Lecoq trabalha isso apoiado no Marcel Jusse. Marcel Jusse, que é um antropólogo, né, já faleceu, francês, e ele que trabalhava sobre a antropologia do gesto. E por gesto ele entende todas essas manifestações. O som, a voz é um gesto sonoro, né? O desenho é um gesto do corpo, porque todas as expressões artísticas sempre são corpo. Né? Ninguém canta sem corpo, né? É o corpo que canta, é o corpo que desenha, né? É o corpo que interpreta, é o corpo que dança, é o corpo que esculpe, né? Então é sempre o corpo, e é isso que ele vai falar, que existem esses elementos. O mundo se joga sobre nós, né? Nós recebemos pelos nossos sentidos, né? Que ele vai trabalhar com a ideia disso. O mundo se imprime em nós, né? Imprime para dentro, né? E a partir desses elementos, a gente reage a isso. Eu gosto de usar o exemplo, por exemplo, do meu filho, que desde pequenininho, ele, quando passava aquelas motos bem barulhentas do lado da gente, né, ele botava a mão no ouvido e começava a gritar muito alto. Né?
O que ele estava fazendo? Estava fazendo isso que o Marcel Juste fez. O mundo se imprimiu nele com uma força e ele devolveu para o mundo aquela força através de um grito, né? Mas ele poderia ter devolvido aquela força daquele barulho da moto não pelo som, ele poderia ter devolvido por um gesto. O que poderia ser esse gesto? Poderia ser um golpe no ar, poderia ser um golpe numa parede, entende? Ele poderia ter resolvido aquilo por um outro jeito, né? Pegar um lápis, e qual é o som de uma moto barulhenta num traço único? Entende? Eu faço isso com canetinha ou eu faço isso com carvão? Qual que é o melhor material para poder exprimir? Né? E aí você afunda aquele giz de cera que esmigalha o giz inteiro, porque é uma força aquele som. Então a gente cria caminhos de expressão diferentes. Isso significa que aquele grito, né, o giz de cera esmigalhado, né, ou o soco na parede, todos eles estão alimentados pela mesma base comum. Só que eles estão se manifestando por outros sentidos. Se eu desse uma argila para fazer, expressa esse barulho da moto, o que ia fazer com a argila? Entendeu? Ia esmigalhar a argila, ia prensar, ia dar um soco na argila e deixar marcado. Né? Então, por isso que é muito interessante, e aí essa questão interdisciplinar, né? Que a gente pode transitar por todas essas linguagens e a gente pode encontrar permanências, né? E essas permanências são potências expressivas, e a gente pode criar uma linguagem, que daí o Juste vai chamar de mimagem, não linguagem. Porque a linguagem vai trabalhar com a língua, e a mimagem vai trabalhar com os mimos, né? Então, se eu disser para vocês, faça um som de azul marinho, qual que é o som com a voz de azul marinho? Agora, se eu disser para você, faz o som de um amarelo bem pastel. Percebe que o som de azul marinho não é o mesmo som de amarelo pastel. Percebem isso? Eu não estou botando vocês para fazer, que vocês vão ficar com vergonha, né? Então, de câmera fechada, nem vão fazer. Mas quando você passa, imaginativamente, você já pensa, se eu fizer um som de azul marinho, o som de azul marinho deve ser assim. Não é? Ou será que o som de azul marinho está mais para... O meu é mais grave, o meu é mais pro grave. Então, e daí, na verdade, o que um pouco vai ser trabalhado, o Juste e o Lecoq vão trabalhar, é que isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão de constatação. Porque isso é uma questão que, embora mude questões culturais, mude questões de personalidade, existem elementos que se mantêm em comum. O azul marinho, ele tende a ser mais pesado do que o amarelo clarinho. Né? Quando a gente pinta uma tinta azul marinho, a gente percebe, claro, que tem várias questões aí para relativizar, e não sei se cor é o elemento mais apropriado. Mas, né? Mas quando eu faço um gesto assim para vocês, olha só minha mão. Você vai dizer que isso aqui é um rosa bebê? É rosa bebê? Não. Porque o rosa bebê tem uma outra coisa. O que tem um rosa bebê? Tem um outro ritmo, tem um outro peso. Aí quando a gente fala sobre ritmo e peso, né, peso vai trabalhar com a tonalidade. A gente vê que a questão do ritmo está presente no desenho, está presente na música, está presente no movimento. Quando a gente pensa na questão do peso, está presente em todas essas linguagens também. Então, existem elementos que a gente vai perceber. O pesado é pesado, leve é leve. Dentro de cada cultura, né? Dentro de uma determinada... Você acha que é mais, que é transcultural, algo assim? O além, né? Não sei, das diferentes culturas, está além? A escola do Lecoq é uma escola internacional, né? Em cada turma de 25 alunos, você tem 18 nacionalidades diferentes. Então, assim, ele vai dizer que são permanências humanas, que não são culturais. Olha. Né? É que as cores têm algumas codificações, mas por isso que é minha imagem, não linguagem, entende? Porque não é uma convenção, é uma percepção. E não é uma percepção que você recebe e categoriza, você recebe. Né? Então, o barulho da moto, né? Aquela acelerada que ela dá. Se eu traduzir isso em gesto, vai ser assim? Não, não.
Como que não? A gente sabe que não, mas entende? Como é que a gente sabe? Um tanto intuitivo. Claro que na medida em que a gente começa a racionalizar e pensar, a gente começa a tornar consciente, a gente começa a poder pensar em categorias, né? Quando eu falo sobre pesado e leve, quando eu falo sobre ritmo lento e acelerado, a gente já está racionalizando, a gente já está pegando as categorias, né? Então a gente está num outro lugar, assim, que não é só a questão do expressar, mas é que é o sistematizar para poder trabalhar. Então, isso que a gente pode dizer. Eu gostaria que todo mundo agora fizesse uma cara de que tomou um copo de suco de limão puro. Né? Então, a partir da nossa experiência, claro que as pessoas reagem diferente ao limão, mas o limão tem tendências. Então, Sim. Também tem isso. Não se fala de absolutos. Há a tendência de... Né? Então, trabalho um pouco por esse campo, assim. Legal, obrigada. Gente, alguém tem alguma questão para colocar para o Ismael? Qual o nome do autor que fala sobre mimagem, por favor? Acho que ele está escrevendo. Estou escrevendo. Marcel Jusse, que é a fonte do Lecoq, né? Que é uma das fontes do Lecoq. Eu vou colocar... Que acho que é Antropologia do Gesto, né? O nome do livro, do Jusse. Eu vou colocar aqui para vocês o link de uma página onde tem vários artigos meus, e ali eu escrevo um pouco sobre isso, que é parte da minha tese, estão disponibilizados ali alguns artigos. Vou deixar também compartilhado com vocês a página do TUT, onde tem umas publicações lá que vocês podem se interessar, que inclusive tem 2 projetos de desenho de espetáculos, mas não de desenho de processo criativo, é desenho assistindo espetáculo. Eu não sei se a gente já está indo para os finais, mas ano que vem a gente já tem a ideia de nós trabalharmos outro projeto de desenho de processo criativo ao longo de todo o ano na nossa próxima peça. A gente está trabalho junto com o professor José Marconi, que trabalha com croquis urbanos, e a gente já fez vários projetos de desenho de espetáculo, e a gente vai desenvolver mais alguma coisa nesse sentido. Eu não sei bem, o formato não está bem certo, vai ser uma vez por mês, ao longo de 6, 7 meses, onde vai ter um encontro, que a gente vai ter uma proposta para ir o grupo de desenhadores, desenhistas, junto no ensaio, acompanhando com temáticas específicas. Aí vai ter um outro grupo que vai trabalhar com fotografia e um outro com audiovisual. A ideia, então, é trabalhar com a questão do movimento expressivo, como nesse registro visual, gráfico, fotográfico, audiovisual, etc. Né? Ao longo do processo, né? Ao longo do processo. Nessa página ali que eu compartilhei com vocês, do TUT, tem um livro que chama Caricaturas e Tipos Cômicos, que foi um projeto que a gente fez esse ano, que foi bem legal, que a gente trabalhou com personagens de espetáculos cômicos, desenhando, depois a gente fez o livro. Se tudo voltar ao normal, ano que vem a gente faz uma exposição. E no livro Oco, que foi o espetáculo que a gente fez em 2019, a gente teve 3 desenhistas que acompanharam ensaios e apresentações, e depois eles desenharam a partir das suas percepções, das suas estéticas, dos seus materiais de preferência. A gente teve outros projetos também relacionando desenho e teatro que a gente fez, que são bem... Acho que tem um livro sobre essa peça Oco também na página do TUT, não? Tem, né? Tem. Isso, eu quero copiar aqui para passar para vocês os links do Apocalipse, do Álvaro Apocalipse, que ele é artista plástico, que eu mencionei para vocês. Esses tempos tinha uma exposição com várias pinturas dele também, então acho que vocês também podem se interessar. E tem alguns materiais aí que vocês podem ver, catálogo de exposição. Teve uma exposição do Giramundo na Caixa Cultural há uns 4 anos atrás, foi muito bonita essa exposição. Então, deixei uns materiais com vocês. Obrigada, Ismael. Gente, mais alguma questão para o Ismael?
Diga, Patrícia. Sobre esse curso que você falou, onde a gente pode acompanhar para ver? Tá, boa pergunta. Todas as nossas atividades a gente está divulgando pelo Instagram. Então, vocês podem seguir ali pelo Instagram. Acabei de postar ali no chat também o link. Que E daí, quem não tem Instagram? Ah, meu Deus, aí vai ter que ir no Instagram. Ai, pois é, eu tô tão no Instagram, tanto que o Facebook está meio abandonado do Tuti, as coisas têm publicado mais pelo Instagram. Então, a gente divulga, pois é, a gente divulga dentro da UTFPR pelo e-mail institucional, e para fora a gente vai vazando daí. Patrícia, você é da IBAP também? Sim, e eu assisti ao Oco, foi maravilhoso, assim, o espetáculo. Ah, que bom. Você viu o livro? Oi? Você O viu o livro eu livro? não vi, o Wagner, que foi o iluminador, ele tá para me dar, porque ele é meu colega de turma. Ah, E olha, aí ele falou... o Wagner faz isso, o Wagner está fazendo delas. Foi bem legal. Ah, então que legal. O livro tem digital também, ali na página do Tuti, dá para baixar. Ah, Tem isso eu não uma sabia. página que fala sobre desenhadores. Nesse livro sobre caricaturas, eu escrevi um texto fazendo um percurso histórico sobre representações de teatro, desde a Grécia Antiga, passando um pouco sobre o Oriente também, falando sobre diferentes maneiras de retratar, enfim. Eu acho muito legal, assim. Na verdade, assim, eu já desenhei, mas eu nunca mais desenhei. Faz muito tempo que eu não desenho. Mas essa ideia de criar essa correlação entre artes visuais e teatro eu acho muito provocativo, né? Eu tenho trabalhado na ideia de que o teatro é uma arte visual. Só que acontece, a maior parte das pessoas que fazem teatro não tem uma boa educação visual. Então não sabe manusear os elementos visuais de uma maneira mais... Você sabe, Ismael, que a Pina Bausch, eu estava lendo um texto, uma entrevista com a Pina Bausch há uns tempos atrás, e ela, quando ela vai falar sobre a experiência dela, as primeiras experiências dela vendo ópera, como espectadora de ópera na juventude, ela diz assim, olha, o que eu ouvi estava ok, mas o que eu vi, tipo, o que eu vi... Então, é um pouco isso que você está falando, né? Então é uma Especialmente na questão... ópera, né? Sim. Ópera também é um caso à parte. As relações entre artes visuais e teatro se dão em diferentes caminhos, né? Diferentes entre cruzamentos, assim. Mas então, quando sair o projeto de como vai ser ano que vem de desenhos, eu vou mandar para a Luciana dispara, tem os contatos de quem se inscreveu. É um pouco assim que funciona também, né? Porque a gente faz uma chamada, mas essa chamada às vezes tem resposta, às vezes não tem. Nesses projetos de extensão, às vezes é assim, né? Então, às vezes a gente tem também medo de chamar muito amplo, de ter muita gente, a gente não dá conta de absorver. A gente fez um outro ateliê de desenho de modelo vivo, junto com o Marconi, a professora Simone Landau, a professora Ana Voros, que também era um encontro mensal. A gente teve encontro que tinha 60 pessoas, assim, praticamente não tinha quase espaço. Mas teve encontros também que a gente estava em 10, né? Então, assim, sempre é muito instável também essas questões de... E eu sempre acho mais legal quando tem um pouco mais de continuidade, né? Esse projeto do ano que vem é um pouco isso, para ser um processo até de maturação mesmo, né? E não fica nada na página da UTFPR lá, alguma coisa assim, não? Mas daí é muito... não, como divulgação, não. A gente tem uma página também... Bom, na página do Tuti ali tem os links de informação sobre... Estou abrindo o link aqui, me perdi. As informações sobre a cenografia, né? Porque eu meio que mantenho essa ideia de que eu trabalho com 2 projetos grandes de extensão, a cenografia e o teatro. Né? Então, muitos projetos eles se cruzam, mas às vezes tem coisas que são só mais voltadas à cenografia, né? Outras coisas são mais voltadas mais ao teatro, à história do próprio Tuti, que são 50 anos de trajetória, ou daí tem uma ênfase maior no trabalho de ator, da expressão corporal, vocal. Então, também vou criando um jogo um pouco em cima disso. Legal. Mais um link aqui. Dá para ter mais informações ali sobre o teatro, mas não é informativo, é mais...
Uhum. Bom, mais alguma questão? Então, muito obrigada, Ismael, pela tua participação no projeto, pela apresentação, parabéns pelos teus projetos, né, também. E, bom, gente, vou encerrar por aqui, convidar vocês para participarem também do encontro com o Luiz Rodolfo Anes, que é um artista visual aqui de Curitiba, aqui do Paraná, cujo trabalho está bastante centrado no desenho. Ele vai falar na sexta-feira, agora dia 3 de dezembro, às 2 horas, e ele vai falar sobre o conjunto da produção dele em desenho. Então, tanto os mais tradicionais, grafite, nanquim sobre papel, quanto os desdobramentos desses desenhos em outras linguagens, como tapeçaria, videogame, desenho digital. Então, convido todos vocês, todas vocês também a estarem aqui novamente na sexta-feira, às 2 horas. Obrigado, Luciana. Deixa eu só chamar. Tem pouca gente na sala e eu não tinha lido o nome das pessoas, só fiquei falando. Mas a Letícia Máximo, que está aqui, ela participou do projeto do livro das caricaturas, como desenhista e ajudando legal. no tratamento de imagens. Legal. Né, Letícia? Se eu conseguir fazer uma outra edição desse projeto... Ah, desculpa, a Letícia está falando? Não. Se eu conseguir fazer uma outra edição desse projeto, Desenho e Processos de Criação, vou chamar você e o Marconi para falarem sobre esse. Vai ser bem legal. bacana, é. Nesse livro de caricatura, a gente tem um texto que a gente faz um histórico um pouco sobre as ações que a gente realizou junto. Uhum. E a Letícia escreveu aqui no chat. Oi, foi muito bom. E, enfim, mas obrigado pelo convite. Beijo a todos, a todas. Então, tchau, gente, até sexta-feira. Tchau, e parabéns, Luciana, pelo projeto. Viu? Obrigada, Ismael. Tchau, tchau. Tchau.